Rádio Joinville Cultural. Apolinário é jornalista, escritor, historiador, colunista do jornal A Notícia. Também foi homenageado pela Câmara de Vereadores, recebeu o título de cidadão benemérito. São mais de 30 livros escritos ao longo da sua carreira, Apolinário. Como que você justifica Joinville se tornar a maior, mais desenvolvida, mais rica cidade de Santa Catarina? Bom dia. Bom dia. Eu acho que esses 160 anos de progresso que Joinville tem se deve a um fato muito pouco comentado e avaliado, mas que eu já pude fazer o registro em livros que foram publicados na década de 1980, quando surgiu Joinville uma abordagem crítica. Esta vocação para a liderança e para o crescimento em Joinville se deve, na minha avaliação, primordialmente à decisão de ter se feito a estrada Dona Francisca, em direção ao Planalto Norte de Santa Catarina. Quando os imigrantes, 2 anos depois da cidade fundada, em 1853, começaram a fazer a picada em direção à Serra do Mar e foram estabelecendo aquele caminho de carroça até as proximidades de São Bento do Sul, e isso demorou cerca de 20 anos para a construção dessa primeira etapa da estrada, ocorreu o chamado ciclo do mate. O ciclo do mate era o mate encontrado naqueles matos lá de cima, era cortado e era trazido em carroças para Joinville, numa viagem que poderia demorar 6, 7, 8 horas. E aqui o mate era semi-industrializado. Tinha uma forma de secá-lo e cortavam só as folhas. Havia uma primeira maceração, um primeiro mastigamento desse mate, e ele era colocado em barricas de madeira produzidas em Joinville e exportado para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Buenos Aires, para a Europa. Este ciclo do mate, que surgiu em decorrência da estrada, explica a evolução econômica de Joinville. Então, isso fez diferenciar para que Joinville crescesse tanto quanto cresceu e não, por exemplo, São Francisco do Sul, Araquari, Sim, Caruaru. sem dúvida, porque o ciclo do mate fez com que as primeiras famílias, as mais tradicionais famílias, mais antigas famílias de Joinville, fizessem uma grande acumulação de capital. Ou seja, elas eram pobres e se tornaram famílias ricas, e muito ricas, com o mate. E depois do mate aplicaram no comércio, e depois do comércio aplicaram na indústria. Então essa é a explicação por que Joinville se tornou uma cidade industrial e não uma colônia agrícola, como era o planejamento inicial. Você falou das indústrias, também teve um crescimento muito forte, um boom muito grande, decorrência da migração, também para atender a demanda das indústrias, né? Não, aí o processo é o seguinte: primeiro você tem que ter um fator que promova a instalação ou o surgimento da indústria. Em Joinville, as primeiras indústrias no século XIX foram pequenas fabriquetas ou oficinas de conserto para recuperar carroças. Essas fabriquetas elas foram desenvolvendo um sistema muito embrionário de metalurgia, de forma que 49 anos depois de Joinville fundada, quando Joinville tinha 20 mil habitantes e nós estávamos chegando no ano de 1900, Sim. já tínhamos aqui 2 ou 3 fundições, empresas que faziam pequenas peças. Uma delas estava instalada no terreno onde hoje se encontra erguido o Shopping Miller. Naquela quadra teve uma empresa que foi se desenvolvendo ao longo de muitos anos, com novos acionistas e novos nomes. Até que em 1938 houve uma mudança
do comando societário daquela empresa e ela passou-se a chamar Fundição Tupi S.A. Essa já é uma explicação para Tupi. E no ano de 1893, nós tínhamos a Fundição Benac, que funcionava aqui perto do mercado municipal, e que foi uma fundição muito importante. Mais adiante transformou-se em usina metalúrgica Joinville e depois, na década de 70, foi desativada, deixou de existir. Então, as necessidades econômicas surgiram a partir dos acontecimentos diretamente relacionados com o pagamento de salários, com poupança e acumulação de capital. Sr. Apolinário, o perfil da população também influenciou essa história, né? Eu acho que sim, decisivamente. O perfil dessa nossa população no primeiro meio século, nos primeiros 70 anos de Joinville, era de pessoas empreendedoras. Na verdade, essas pessoas vieram para cá com filhos pequenos, né? Ou vieram jovens, ainda no nascimento da cidade, em 1851, e saíam de uma situação econômica muito difícil que ocorria na Alemanha. E aqui, o trabalho delas, a dedicação, a disciplina, gerava a cada semana, a cada mês, um nível crescente de qualidade de vida. Ou seja, por mais áspera e rude que era o cotidiano daquela época, eles tinham a cada mês possibilidade de avaliar que estavam tendo progresso. Podiam fazer uma reforma na casa, podiam ampliar a casa, podiam trazer um animal para um lugar abrigado, podiam fazer um forno de tijolos para cozinhar pães, não é? E aquilo era um progresso mensal, vamos dizer. E aquilo gerou um sentimento de que quem fosse mais disciplinado e quem tomasse mais iniciativa, ou seja, fosse empreendedor, ia melhorando de vida. Esse processo no plano individual, levado para o coletivo, mostra porque Joinville foi uma cidade que fez, sempre fez. E quando o Estado, quer dizer, não vinha atender às necessidades da cidade, ela mesma se organizava e fazia. Por exemplo, o primeiro jornal, a Sociedade de Corpo de Bombeiros Voluntários, que é de 1862, as sociedades culturais, os teatros, e aquilo o progresso é um mecanismo, que é uma engrenagem, uma coisa força a outra. Não é? E essa motivação, esse perfil do joinvilense, inclusive fez enfrentar a questão do clima e também da terra, ou estradas de acesso, toda essa dificuldade foi enfrentada por esse perfil. Sim, todas essas dificuldades iniciais, especialmente nos primeiros 20 anos de fundação da cidade, foram superadas graças a essa tenacidade, essa disciplina e essa vontade de fazer dos primeiros imigrantes. É preciso registrar que eles realmente sofreram dificuldades quase que hoje inimagináveis, porque eles tinham problemas de saúde decorrentes de uma alimentação inadequada, tinham problemas de saúde porque bebiam água contaminada, tinham problemas de saúde porque havia muitos mosquitos, problemas de saúde de um clima tropical, como é este de Joinville, do Brasil, em relação a um clima essencialmente frio, como é a Europa e especialmente a região da Alemanha, da Suíça, não é? Da Noruega. Sr. Apolinário, na sua opinião, o que faz, né, Joinville ter esse traço de uma cidade não tão violenta, ainda mais pacata, uma cidade pequena, né, mas ao mesmo tempo ser a maior cidade do estado? Olha, Adriana, eu peço que você me interprete bem, mas eu não concordo com a sua afirmação. Eu acho que Joinville é uma cidade bastante violenta, acho que Joinville é uma cidade bastante desigual economicamente, acho que Joinville tem problemas na periferia muito graves. O cenário de Joinville hoje, apesar do discurso político querer enfatizar outra realidade, o nosso cenário é um cenário difícil.
nós temos problemas gravíssimos que todos os dias a mídia divulga, por exemplo, que é a situação dos hospitais. Nós temos 18 escolas interditadas pela vigilância sanitária. Nós temos problemas na segurança pública. Nós temos aqui, presentemente, um secretário de Educação que está ameaçado de ser preso se vier a Joinville. O secretário da Saúde também foi ameaçado, secretário de Estado, foi ameaçado de ser preso e ser conduzido debaixo de vara, como se dizia antigamente, para ir cumprir com as obrigações do Estado. Quer dizer, o Estado nosso de Santa Catarina é omisso em relação a Joinville e é ineficiente. Então, eu fico me perguntando quanto e até quando a população vai aguentar esta situação. Porque fosse em outro lugar, era de jogar ovos podres nessas autoridades que não cumprem com a obrigação, nem sendo ameaçados pela polícia. Falando em autoridades, quem faz as cartilhas nas escolas são quem está no poder. O que é ensinado nas escolas de Joinville sobre a história de Joinville é a versão correta? Tem outras versões que o senhor conseguiu levantar? Não, eu acho que o que se transmite às nossas crianças nas escolas públicas é bastante correto e é bastante, eu diria assim, atualizado. A nossa rede de professores é constituída de homens e de mulheres, quase todos com formação superior, e a história de Joinville é uma história bem divulgada. Todo mundo conhece e há muitos livros. A imprensa de Joinville divulga intensamente a nossa história, cultiva os nossos valores. Eu fui um tanto quanto pessimista ainda há pouco, mas eu quero dizer que, apesar das crises que temos enfrentado cada vez de forma mais acentuada nos últimos 10 anos, Joinville é uma cidade que evolui, progride, é o carro-chefe na economia aqui do sul do Brasil, né? E acho que a educação também acompanha esse mesmo processo de modernidade e de atualização. E o perfil do joinvilense hoje, Sr. Apolinário? Extremamente cosmopolita, extremamente diversificado. São pessoas de todas as partes do Brasil, né, que vêm para cá em busca ou de ensino, ou de emprego, né, ou até mesmo para atividades na área de serviços, que é a área econômica que mais cresce em Joinville. Então é um perfil que, em contrapartida, faz com que aos mais conservadores, os mais antigos, diga que a cidade esteja perdendo a sua personalidade, a sua idiosincrasia, as suas características, né, tradicionais. Mas isso é o preço da evolução. Eu vejo a cidade como extremamente cosmopolita. Muito bem, nós conversamos aqui nessa série especial de entrevistas em comemoração ao aniversário de Joinville com o jornalista, escritor, historiador, vários títulos, inclusive cidadão benemérito de Joinville, Apolinário Ternes. Apolinário, muito obrigado pela sua presença e principalmente pela sua sinceridade. Obrigada. Um prazer vir aqui e dar estas declarações sobre a nossa cidade, que afinal também sou joinvilense, aqui nascido, e que tenho minha vida inteira dedicada ao estudo do seu crescimento. Ótimo. 8h48 a gente encerra a entrevista com o hino de Joinville.